Boa noite, igreja. A graça e a paz. Mais um domingo em que nós estamos juntos, eu aqui, você aí, mas pela graça de Deus somos um só corpo. Quero iniciar orando e vamos suplicar a Deus, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para compreender a sua palavra. Amém? Abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos comigo. Deus amado, em nome de Jesus, seja conosco, seja com a igreja, onde quer que o teu povo estiver sentado, ouvindo essa palavra, que o teu Espírito nos ajude a compreender, a ter o discernimento espiritual e que nós sejamos edificados e encorajados nesta noite. É o nosso pedido, nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? A série que temos estudado nesses últimos domingos, Caminhos e Descaminhos do Coração, está baseado na vida de Mical. Eu perguntei para mim por que ela desprezou Davi no seu coração, e nós temos conversado sobre isso. Então, meu primeiro ensino, meu primeiro estudo com vocês, nós vimos o perigo de termos um coração desgovernado. Eu quis ensinar para você através dessa mensagem que nós temos uma natureza pecaminosa, nosso coração precisa de transformação, precisa do governo, da autoridade do nosso Deus. Semana passada eu quis encorajar a igreja, falando sobre o valor de um coração comprometido. Usamos a vida de Mical, uma jovem que foi dada em casamento a Davi, e vocês se lembram? Ela amava Davi de todo o coração dela, ela demonstrou esse amor protegendo o seu marido Davi de um plano maldoso do seu pai em querer matar Davi. E quando ela ouvia alguma coisa sobre Davi, ela sentia uma profunda admiração por ele, por causa do caráter de Davi, por ser um homem que amava a Deus também e era um servo de Deus. Mas quando nós lemos o texto de 2 Samuel capítulo 6, parece que é uma outra Mical que entra em cena. Essa Mical é totalmente diferente daquela que amava Davi, que o protegeu e que o admirava. O que levou Mical a desprezar Davi no seu coração? Hoje, o título da minha mensagem, que eu quero compartilhar com a igreja, para que sirva de alerta para nós, é sobre os frutos de um coração abandonado. Nós precisamos tomar cuidado com a produção de frutos do nosso coração. Nem sempre ele produz bons frutos. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Essa semana eu andei pelos nossos jardins aqui da igreja, da IEI Tubalina. E eu até enviei uma foto para vocês no grupo da igreja de uma orquídea que floresceu, linda. Mas quando eu estava andando por aqui, por esta entrada pela Avenida Uirapuru, eu me deparei com um jardim descuidado. Parece-me que era um jardim abandonado. Vocês sabem como eu gosto de cuidar do jardim. E quando eu tenho um tempo de folga, eu gosto de ir ali e ajudar, para que o jardim seja vistoso para a igreja. Mas olha, desde que nós começamos essa quarentena, eu não dediquei tempo ao jardim. Ele está cheio de mato, ele cresceu ervas daninhas, as ixórias estão cheias de praga, existem muitas plantinhas que estão mortas. E eu fiquei pensando, nós não plantamos mato aqui, a gente só plantou árvores, tem árvores frutíferas, tem palmeiras, tem cactos, tem pata de elefante, mas eu não plantei neste jardim nenhum mato. Eu não plantei nesse jardim nenhuma praga, não plantei nada de ruim, mas naturalmente a terra produz essas coisas. Então eu parei e comecei a refletir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. O nosso coração é como um jardim. Você planta coisas boas, você ouve a palavra, você ora, você tem comunhão com os irmãos e procuramos nos encher de coisas boas, de coisas espirituais.
mas parece que o nosso coração teima em dar frutos ruins. Deixe-me ler uma passagem que está está em Mateus capítulo 15, 18 a 20, em que Jesus estava conversando com os seus discípulos e com a multidão que estava em volta dele, que se preocupava muito com coisas externas. Eles tinham muitos rituais de purificação, eles não comiam sem fazer lavagem das mãos. E um dia eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, eles ficaram escandalizados com isso. E reprovaram os discípulos diante de Jesus. Então o Senhor Jesus falou para eles assim: olha, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Não comer com as mãos sujas. Mas o que Jesus está ensinando é que a impureza está dentro, na nossa natureza, no nosso coração. E é isso que torna impuro o ser humano. Então Jesus diz, pois do coração, então o coração é a fonte que produz esse tipo de fruto ruim. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E são essas coisas, disse Jesus, que tornam o homem impuro. Eu me lembrei de Jeremias, quando ele fala do fruto do coração da nação de Israel, que era a autossuficiência. Vocês se lembram? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, disse o profeta. Por isso ele também acusou a nação: maldito o homem que confia no homem. Porque a nação de Israel estava se declarando autossuficiente para vencer os seus próprios problemas. O salmista, no Salmo 53, ele diz que há um tipo de pessoa que produz um fruto maligno do coração, ruim do coração. Ele diz assim, olha, o insensato diz no seu coração, não há Deus. Que fruto é esse? É o fruto da incredulidade, em que os sábios, os poderosos desse mundo, os intelectuais, eles dizem que Deus não existe. Isso é uma invenção da mente de algumas pessoas que precisam se agarrar numa divindade. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no seu primeiro capítulo, ele disse que Deus se revelou ao mundo inteiro pelas coisas que ele criou. Os atributos invisíveis de Deus, o seu amor, o seu poder, sua fidelidade, a sua graça, a sua bondade, a sua sabedoria, foram reveladas pela criação. Mas o apóstolo Paulo, ele ensina que a ira de Deus, o julgamento de Deus é derramado contra a humanidade, porque a humanidade não quer acreditar em Deus. E aí lá no capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz que eles até têm conhecimento de Deus, mas eles não glorificaram a Deus e nem lhe renderam graças. O fruto do coração da incredulidade é a ingratidão, não reconhecer que há um Deus que governa todas as coisas. A meu ver, o que ocorreu com Mical foi justamente isso. O seu coração se fechou, o seu coração estava como que abandonado, ela não cuidou do seu coração. Por isso, os frutos que deram nesse coração foram frutos de pecado, frutos ruins. Por isso o texto diz que quando Davi estava vindo para Jerusalém com a arca, louvando a Deus, com alegria, Mical estava lá na janela, olhando a procissão, e viu seu marido dançando e louvando a Deus. E diz a Bíblia então, que ela o desprezou no seu coração. O que eu quero dizer para você nessa noite, igreja, meu irmão, minha irmã, é que quando o cristão, ele deixa de ver Deus na sua jornada, ele se perde em meio ao sofrimento. Isso aconteceu com Mical. Por isso que nós vemos uma Mical antes e depois do sofrimento. Aquela Mical que amava Davi, que protegia Davi, que o admirava. Agora, depois do sofrimento, ela é uma mulher que despreza Davi no seu coração.
O sofrimento, ele foi esse agente transformador na vida desta mulher. Daí então nós vemos o amor sendo transformado em ódio, nós vemos a proteção sendo transformada em inimizade e a admiração em aversão. Como que isso tudo aconteceu? O exemplo está ali no nosso jardim. Se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não arrancarmos a erva daninha, se nós não arrancarmos o mato, se nós deixarmos o nosso coração simplesmente andar de acordo com a vontade dele, ele vai produzir pecados que vão nos levar para longe de Deus. Eu quero destacar com a igreja hoje à noite 3 sentimentos que eu vejo no coração de Mical e que podem ser produzidos no nosso coração também, se nós não cuidarmos, se nós não recebermos hoje à noite um alerta do Espírito Santo de Deus. O primeiro sentimento que eu vejo em Mical é insatisfação. Um coração insatisfeito, ele se alimenta das frustrações da vida. E quanto mais frustrações, mais insatisfação. Quando é que esse coração insatisfeito produz esses pecados de insatisfação? Em 2 momentos. Primeiro, quando se espera demais do outro. Quando você espera demais de uma outra pessoa, fatalmente você vai ser frustrado. Eu me lembro quando eu era aluno no seminário, e nós no refeitório, café da manhã, almoço ou na janta, nós recebíamos um pastor visitando, batíamos palma, mas era bem ensaiado, era muito bonito, e eu ficava pensando assim, puxa vida, quando eu me formar e for um pastor e eu vier visitar o Palavra da Vida, eu quero ser recepcionado com essas palmas. Eu nutri essa expectativa. E eu me formei. E uma vez eu fui lá visitar o Palavra da Vida, numa hora de almoço, eles nem perceberam que eu estava ali, eu não fui apresentado. E há uma tendência natural no coração de frustrar, de se decepcionar, porque nós temos uma expectativa, nós esperamos demais dos outros. E se nós não cuidarmos, o nosso coração vai começar a produzir esse sentimento de insatisfação. Eu penso que foi isso que aconteceu com Mical. Mical, ela amou Davi, protegeu Davi, ajudou Davi a fugir do seu pai, daquele plano de matar Davi. Mas, a meu ver, a expectativa de Mical é que Davi voltasse para levá-la. Esse foi o desejo do coração dela. Ela esperava demais de Davi. Ela imaginava que Davi iria voltar, em qualquer momento ele iria pular a janela ou abrir a porta e dizer: Mical, estou aqui, vamos fugir juntos. Mas Davi não voltou para buscá-la. Mical aguardou o retorno do seu marido, mas o seu marido não voltou. Isso criou no seu coração muita frustração, muita decepção, e ela nutriu insatisfação no seu coração. Mas num segundo momento, quando o nosso coração alimenta a visão romantizada da vida, isso tem acontecido muito conosco. Parece que nós não conseguimos enxergar a vida com a realidade que ela é. Nós romantizamos muito, nós somos muito idealistas. Então lembra, Mical esperava de Davi para que ele voltasse e a levasse consigo, mas ele não voltou. Num segundo momento, aconteceu algo muito triste com essa mulher. Lembra que eu disse para vocês na semana passada que naquela cultura patriarcal, a mulher, ela era propriedade ou dos seus pais, do seu pai, como era o caso de Mical, ela era uma propriedade de Saul, e depois do casamento ela passava a ser propriedade do seu marido. Como ela casou com Davi, então ela era propriedade de Davi. Mas olha só o que o pai dela fez. Se você acompanhar comigo no 1 Samuel capítulo 25, no versículo 44, diz a Bíblia assim, que Saul
deu sua filha Mical, mulher de Davi, a um outro homem chamado Paltiel, filho de Laís de Gadim. Olha que triste. Eu imagino que Saul, arquitetando um plano para matar Davi, ele deu a sua esposa para um outro homem, chamado Palti ou Paltiel, dependendo da sua versão. Agora, veja, Mical, que estava naquela expectativa de Davi vir para buscá-la, e não veio, ela ainda nutria uma pequena esperança de que agora, que ela foi dada para um outro homem como esposa, agora Davi viria, agora Davi iria intervir na sua história, para salvá-la, talvez como muitas vezes nós vemos nos filmes, o príncipe vindo no seu cavalo, empunhando a sua espada para libertar a princesa, mas isso também não aconteceu. Davi não voltou para proteger a sua esposa, e ela acabou vivendo na casa de Paltiel, sendo esposa desse homem. Deixe-me parar aqui nesse primeiro momento, e fazer uma aplicação para mim e para você, uma aplicação para nós. Escreva aí, para você não esquecer disso. Não espere das pessoas mais do que as pessoas podem dar. Não espere do outro mais do que o outro pode dar a você. Esta expectativa que nós muitas vezes nutrimos, das pessoas suprirem nossas necessidades, é a causa de muitos relacionamentos rompidos, destruídos. Casamentos são destruídos por causa disso, porque a gente casa esperando demais do outro. A gente imagina que a nossa esposa vai nos fazer feliz, a gente imagina que o nosso marido ele vai suprir todas as minhas expectativas, e ele vai cumprir os meus sonhos, mas a realidade é outra, e muitas vezes nós nos decepcionamos por isso. Se nós aprendermos a não esperar demais do outro, isso vai ser libertador para nós. Deixe-me mostrar um texto para você, está no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 23 e 25. Você sabia que Jesus nunca se decepcionou com as pessoas? Jesus não se decepcionava com as pessoas, nem quando ele foi traído por Judas, aquele que andou com ele durante 3 anos, fazia parte daquele grupo seleto de escolhidos, os apóstolos, mas nem naquele momento em que ele traiu Jesus, Jesus se decepcionou com ele. Por quê? Deixe-me dar a resposta que eu imagino. João capítulo 2, versículo 23 até o 25 diz assim: enquanto Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem. Entenderam? Por que Jesus, quando ele fez aqueles milagres, aqueles sinais, e João deixa registrado que muitos creram nele, e Jesus não ficou, todo mundo está acreditando em mim. Não, ele não ficou empolgado com isso, porque ele não nutria expectativa demais nos outros. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele sabia o que é a natureza humana. O ser humano é pecador, ele tem uma natureza pecaminosa, e nós precisamos entender isso. Quando as pessoas não atendem às nossas expectativas, isso é o normal, porque nós somos pecadores. Nós deveríamos vibrar e nos alegrar quando as pessoas atendem às nossas expectativas. Isso é o anormal, e por isso nós deveríamos agradecer a Deus. Então guarda em primeiro lugar, se nós não cuidarmos do nosso coração, tirando as ervas daninhas, o mato, como o nosso jardim, a gente vai produzir insatisfação no nosso coração. Mas há um segundo sentimento que eu
ao estudar a vida de Mical, eu percebi, é indignação. Um coração indignado produz um senso de justiça distorcido. A insatisfação, ela gera a indignação, e essa indignação produz esse sentimento de que eu preciso de justiça. Como que eu vejo isso na vida de Mical? Mical, ela se sentiu traída por Davi. A Bíblia nos diz que a gota d'água na vida de Mical em relação a Davi foi quando ela ouviu que Davi havia tomado outras esposas. Deixe-me ler para você 1 Samuel capítulo 25, no versículo 39 e 40, diz assim: Então Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo, uma região, e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que você seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. E ela foi. Eu não sei se alguém ligou para Mical ou passou um zap, eu sei que ela tomou conhecimento dessa informação. Isso machucou demais o coração dela. Esse sofrimento foi transformando aquela jovem esposa, porque ela não trabalhou no seu coração, porque na sua jornada ela não conseguiu ver Deus agindo soberanamente. E quando o crente fiel, ele não vê Deus agindo na sua história, ele se perde em meio ao sofrimento. Num segundo momento, ela teve uma outra notícia, outra traição. No versículo 43 diz que Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres, suas esposas. Você já imaginou um negócio desse? Que tristeza para Mical. A jovem princesa, aquela jovem esposa que amava seu marido, está passando por sofrimento, tristeza sobre tristeza, mas ela não está reagindo bem, porque ela não está dando tempo para pegar as ervas daninhas do coração, o mato, arrancar, para limpar o seu jardim. No Velho Testamento, em Deuteronômio, há um dispositivo na lei mosaica para os maridos que casavam, amavam sua esposa, mas ela era estéril, não podia dar um filho para ele, para que a descendência dele se perpetuasse. Então a lei fazia uma exceção, em que esse homem podia ter uma outra esposa, uma outra mulher, para gerar filhos através dela. Isso era a cultura da época. Esse não era o padrão de Deus, e nem é o nosso padrão, mas foi uma exceção que Deus criou, e você pode ler isso lá em Deuteronômio 21, versículos 15 e 16. O normal seria que o marido realmente buscasse a Deus pela sua esposa, para que ela pudesse engravidar e dar à luz um filho para ele. Isso aconteceu com Isaac, vocês se lembram? Ele passou 20 anos orando por sua esposa, Rebeca, que era estéril, e Deus ouviu a oração de Isaac, ela engravidou e deu à luz gêmeos. Um outro caso é Zacarias e Isabel. Eles já eram velhos, mas a Bíblia diz que Isabel não podia dar à luz, era estéril. E um dia Deus visitou Zacarias e diz: olha, a sua oração foi ouvida. Isabel vai engravidar e vai dar à luz um menino. Ele vai ser o precursor do Messias. E nós conhecemos a história de João Batista. Então, meus queridos, eu quero fazer uma outra aplicação aqui nesse momento para nós, nesse segundo ponto do sermão. Tempos de injustiça podem nos levar a tomar decisões erradas. Preste atenção nisso. Quando nós nos sentimos injustiçados, a gente não sabe deixar a poeira descansar, a gente não sabe esperar em Deus, a gente não sabe se humilhar na presença de Deus, parece que nós queremos tomar uma decisão,
Cuidado. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 19, diz que é errado agir sem refletir, sem pensar, sem ponderar, e peca quem é precipitado. Se nós cristãos, crentes em Jesus, nós não conseguirmos ver Deus agindo, não só quando tudo está bem, mas se nós não percebermos Deus agindo na nossa vida, na jornada da nossa vida, mesmo no meio do sofrimento, nós não vamos ser moldados por Deus, o nosso coração não vai ser transformado, nós não vamos agir de uma maneira que glorifica a Deus, a gente vai sempre agir como pessoas carnais, pecadoras, sempre agindo na nossa carne, na nossa força, na nossa natureza. Tem 2 exemplos que eu quero dar para você, em que a Bíblia nos exorta, nos estimula a fazer o bem, mesmo naqueles momentos que nós estamos sofrendo. Mas isso só será possível se eu e você, se nós enxergarmos Deus na jornada da nossa vida. Se nós percebermos que o nosso Deus está conosco, Ele nunca nos abandonou, mesmo naqueles momentos mais difíceis, que nós estamos sofrendo injustiças. O primeiro exemplo que eu quero dar para você é de Davi. A história se passa alguns anos depois de Mical aqui. Davi agora, nesse momento, já é o rei de todo Israel, do norte até o sul, de todas as tribos de Israel. Ele está com o seu trono solidificado, as nações em volta de Jerusalém estão dominadas, está tudo correndo tranquilo. Mas o filho dele, Absalão, junto com um ministro do próprio rei, chamado Aitofel, os dois se reúnem e começam a mancomunar um plano para dar um impeachment em Davi, para puxar o tapete dele, um golpe de Estado. E Absalão se proclama rei em Judá. Ele ajuntou algumas pessoas, pagou outras pessoas para aplaudi-lo, e ele foi, gritaram, Absalão é rei. Essa notícia chegou aos ouvidos do rei Davi. Davi era um homem de guerra, ele tinha um grande exército, as forças armadas de Israel estavam do lado dele, ele poderia facilmente destruir aquela rebelião, mas era o filho dele, ele não queria matar o filho dele, Absalão, ele não queria uma guerra que pudesse matar os habitantes de Jerusalém, do seu povo. Sabe o que ele fez? Ele foi embora, ele fugiu do palácio, levando suas esposas, sua família, as forças armadas foi com ele, porque ele quis evitar uma batalha. E diz-nos a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 16, que enquanto Davi estava fugindo do seu filho, da batalha, para se esconder no deserto, ele chegou numa determinada região, e um homem chamado Simei, que era da família de Saul, saiu proferindo maldições contra o rei, atirando pedras em Davi, em todos os seus conselheiros, embora, diz a Bíblia, todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava Simei, dizia, saia daqui, assassino, bandido, falando impropérios, mentiras contra Davi. E um dos seus generais, ao ver aquilo, ficou indignado e falou, olha Davi, deixe-me partir para cima desse homem, eu vou arrancar a cabeça dele. Davi estava sendo injustiçado, era uma injustiça aquilo que Simei estava falando contra ele. Mas olha o que Davi diz, o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi, portanto, quem poderá questioná-lo? Até meu filho, disse o rei, até o meu filho Absalão, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe mandou fazer isso. Eu acho incrível essa atitude de Davi. Ele tem
à sua direita e à sua esquerda, as forças armadas, o poder está nas mãos dele. Existe alguém ali amaldiçoando ele, tentando derrubá-lo, destruí-lo. Ele tem o poder para acabar com isso. Mas ele diz: não, Deus está no controle. Davi conseguiu enxergar Deus na jornada da sua vida, no meio daquele sofrimento. E ele disse: olha, Deus está no controle dessa situação. Então ele diz assim: olha, talvez o Senhor considere a minha aflição desse dia e me retribua com o bem a maldição que hoje eu estou recebendo. Essa é a nossa atitude quando nós sofremos injustiça. Nós precisamos parar e pensar e decidir: Deus está no controle. Eu não posso tomar decisões erradas. Eu vou aguentar. Eu vou me submeter a Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Eu não vou fugir. Eu não vou matar. Eu vou me humilhar sobre a poderosa mão de Deus aqui, para que Ele, no tempo certo, possa me exaltar. Um outro exemplo que eu quero dar para você aconteceu no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2. O apóstolo Pedro tem uma palavra bem interessante. Ele diz o seguinte: pois, que vantagem, que glória há em suportar sofrimento se a gente cometeu mal? Não existe glória nisso. Se você fez coisas erradas, você tem que pagar por aquilo que você fez de errado. Mas ele diz assim: mas se vocês cristãos suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável, isso glorifica a Deus. Para isso vocês foram chamados. Para que nós fomos chamados? De acordo com o apóstolo Pedro, nós fomos chamados para fazer o bem, independente das outras pessoas, independente das injustiças praticadas contra nós. Ele diz: para isso vocês foram chamados. Então ele dá o exemplo de Jesus, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. O Senhor Jesus não fez coisas erradas, Ele só fez o bem, Ele glorificou o Pai, mas foi tratado com injustiça. Mas aí Pedro diz assim, Ele deixou o exemplo para nós, para que nós possamos seguir os passos dele. Ele não cometeu pecado algum, nenhum dolo, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Deus é um juiz justo. Ele tem a capacidade de julgar. Ele vai trazer ira para aqueles que fazem injustiças, mas Ele vai recompensar cada um de nós que temos perseverado em fazer o bem. Insatisfação. Muitas pessoas têm vivido assim, insatisfeitas, porque esperam demais, e às vezes aquilo que elas esperam não acontece. Vem a frustração, a decepção. Indignação contra pessoas, contra o pastor, contra a igreja, porque as minhas expectativas não foram atendidas, eu me senti traído, fui trocado. E um terceiro e último sentimento que eu vi na vida de Mical foi a insurreição. Um coração insurreto, ele se levanta contra autoridades. Foi isso que aconteceu com uma gota que caiu do balde na vida de Mical. A insatisfação gerou a indignação que produziu uma profunda insurreição no coração daquela mulher. Por isso, quando Mical viu Davi louvando a Deus, lá da janela, a mesma janela que ela provavelmente havia descido o seu marido algum tempo atrás, protegendo-o do seu pai Saul. Agora ela, da janela, ela avista o seu marido, mas o seu coração já não é mais o mesmo. O seu coração já está machucado, seu coração está abandonado, porque ela não deu trabalho de arrancar as ervas daninhas, o mato, ela não combateu as pragas do coração, ela deixou o seu coração se guiar.
Nós precisamos entender um pouco do contexto para entender o que aconteceu com esta mulher, porque que ela, de fato, desprezou Davi no seu coração. Saul, nesse momento, havia morrido. Ele foi para uma batalha contra os filisteus, a batalha foi intensa, e tanto o rei Saul como Jonatas, como os outros filhos de Saul morreram. Isso está em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. E Davi, então, ele se tornou o rei. Lembra que até então ele estava fugindo de Saul, mas agora com a morte de Saul ele volta, ele é aclamado rei na sua tribo, a tribo de Judá. O capítulo 2 de 2 Samuel diz assim, olha, no versículo 4: Então Davi levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom, nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Então Davi começa a governar, não sobre todo o tribo dele, ele era de Belém de Judá. O general de Saul, chamado Abner, politicamente ele fez uma estratégia para dar todo o reino para Davi. Então ele mandou mensagens para Davi, e nós encontramos isso no capítulo 3 de 2 Samuel. Diz a Bíblia assim, olha, então Abner, que havia sido um homem fiel a Saul durante toda a vida de Saul, ele era o grande general de Israel. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faze um acordo, uma aliança comigo, e eu te darei, e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Davi achou uma boa ideia, mas ele faz uma condição. Ele diz assim: farei um acordo, uma aliança com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando você vier me ver, sem trazer-me a filha de Saul, Mical, a minha esposa. Lembra que Mical havia sido dado para um outro homem, para ser esposa dele pelo rei Saul. Ela estava já estabilizada na outra casa, vivendo a sua vida, e mais uma vez ela é arrancada do seu lar, como um objeto que é jogado daqui para ali. O coração dela está machucado, ela não consegue enxergar Deus no meio de todo esse sofrimento. Mical está se sentindo usada nesse momento. Deixe-me acabar de ler o texto bíblico. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei, por um preço que eu paguei. Lembra? 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel. Paltiel foi atrás dela, chorando, seguindo o cortejo. Então o general Abner parou e ordenou: volte para sua casa, pare de chorar. E aquele homem voltou para sua casa. Mical agora está se sentindo um objeto, jogada para cá, jogada para lá. Mas sabe de uma coisa? Eu penso que Davi só mandou buscar Mical para o palácio, porque ele queria fortalecer o seu trono. Lembra? Ele precisava de ter o apoio de todas as tribos, para ser o rei de todo Israel. Mical era da linhagem dos benjamitas, o seu pai era um benjamita, da tribo de Benjamim. Então trazer Mical para o palácio e tê-la novamente como sua esposa, era como que Davi estivesse dizendo para todas as tribos do norte, que ele estava casando com uma descendente legítima do trono. Então eles podiam apoiá-lo também. Então, meus queridos, isso machucou demais o coração de Mical. Por isso que quando ela viu Davi, ela já não o viu mais com os mesmos olhos de amor, de proteção e de admiração. Agora ela olha para Davi com um coração machucado, com um coração como um jardim abandonado, e ela despreza Davi no seu coração.
Mais uma aplicação para nós nesse momento. Rebelião ao governo de Deus se manifesta em atitudes impuras do coração. Foi isso que aconteceu com Mical. Na verdade, quando ela despreza Davi no seu coração, há uma manifestação de impureza no coração. O jardim está cheio de mato, cheio de ervas daninhas que não foram tiradas. Ela não conseguiu ver Deus no meio do seu sofrimento. Cuidado, vamos ficar alerta, porque esses pecados são produzidos no nosso coração, naturalmente, se a gente deixá-lo abandonado. Por isso eu sempre chamo vocês para ter um tempo diário de devoção, de leitura da Bíblia, de abrir o coração, de confessar pecados, falhas. Isso é tirar as ervas daninhas do nosso coração. Isso é necessário diariamente, semanalmente, mensalmente. Se você deixar o seu jardim, o jardim do seu coração, abandonado como o nosso jardim, o mato vai tomar conta, as ervas daninhas vão tomar conta. Vai morrer árvores e pragas vão destruir aquilo que deveria ser uma beleza. Deixe-me fazer uma última aplicação para nós. Eu assisti um filme, e eu quero até indicar esse filme para vocês. O filme se chama Os Dois Papas. Eu assisti esse filme com o olhar de um pastor, e eu olhei para aqueles dois papas como se fossem dois pastores. A história se passa no Vaticano, no ano de 2005, quando os arcebispos católicos elegeram aquele alemão Ratzinger para ser o novo Papa. E ele é o conhecido Papa Bento XVI. Isso aconteceu em 2005. Esse Papa Bento XVI, ele era um homem culto. Ele falava 8 línguas, tocava piano muito bem, ele era um cara conservador, ele queria que a igreja realmente ficasse firme nos caminhos que ele entendia ser o caminho de Deus. Mas durante o papado de Bento XVI, a igreja católica foi arrebentada com muitas denúncias de imoralidade dos padres. O Vaticano foi abalado com denúncias de desvio de dinheiro do Banco do Vaticano. Então muitas tristezas aconteceram durante o papado do Bento XVI, e ele não aguentou. Ele já estava cansado, velho, e ele então quer se aposentar. Mas ele precisa de um substituto. E o filme trata justamente disso, do Bergoglio, o argentino, que era também um bispo. Em 2005, esse Bergoglio teve vários votos, mas foi vencido pelo Ratzinger. E agora, o Bergoglio, ele tem uma carta nas mãos que ele quer aposentadoria, ele quer descansar. E há um plano em que o Bento XVI o convida para o Vaticano, e os dois não se davam bem. Na verdade, o Bento XVI não gostava dele, tinha problemas com ele de relacionamento. Na verdade, os dois tinham problemas um com o outro. Mas o filme é legal, num ponto. Chega um momento da história em que Bento XVI e o atual, que hoje é o Papa Francisco, que seria eleito em 2013, eles estão numa sala e os dois começam a confessar pecados um para o outro. O Papa Bento XVI abre o seu coração para o Bergoglio e confessa seus pecados, fala das suas falhas. A gente vê dois homens, não duas divindades, dois homens que começam a confessar pecados um para o outro e pedem perdão um para o outro. E dentro da prática deles, um absolve o outro, um perdoa o outro, e eles restauram a aliança, a amizade. Eu fiquei pensando, poxa vida, isso é ir para o jardim do nosso coração e arrancar o mato, tirar as impurezas, dar combate nas pragas. A Bíblia fala isso.
Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas impurezas. Meus queridos, que nesta próxima semana, eu e você possamos nos ajoelhar no nosso jardim. Como disse o salmista, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, veja se eu estou andando em algum caminho que desonra o Senhor, veja se eu estou tendo alguma atitude na minha vida que é uma atitude que desonra o teu santo nome, e guia-me por um caminho correto. Mas nós precisamos ajoelhar, eu faço isso de vez em quando no nosso jardim. Quando eu estou de folga, eu vou para lá, eu me ajoelho na grama, eu começo a arrancar os matos, eu começo a arrancar as ervas, dá trabalho, minhas unhas ficam todas sujas de terra, dá um cansaço muito grande, porque as costas doem, mas chega no final do dia, quando você olha o trabalho feito, você fica satisfeito, porque o jardim está limpo, ele foi purificado de todo o mato, ele foi purificado de todas as ervas daninhas, você podou as árvores, tirou tudo aquilo que estava morto. Deixe-me contar uma última história para terminar essa mensagem. Se você conhece, você vai ouvir de novo. É chamado de a fábula do jardim do rei. O rei, ele plantou um jardim. Ele plantou pessegueiros, ele plantou pinheiros, árvores frondosas, todas as espécies de árvores de cheiro, aromatizantes, e ele plantou pequenas arvorezinhas e arbustos que davam flores muito bonitas. Um dia ele veio passear no seu jardim e ele percebeu que as árvores estavam meio murchas, meio tristes, e ele ficou preocupado com aquilo, e ele perguntou ao pessegueiro por que o pessegueiro estava tão triste, e ele disse, olha, eu gostaria muito de ser uma árvore alta, que pudesse dar sombra. E aí então ele pergunta para o pinheiro, por que você está triste? E cada um tinha a sua desculpa. Mas de repente o rei olhou bem no cantinho do jardim, tinha um vaso de amor perfeito, uma florzinha muito bonita, com cores exuberantes, um roxo maravilhoso misturado com amarelo, e o rei ficou alegre com aquilo, e chegou diante daquele vaso de amor perfeito e perguntou, e você, amor perfeito, qual é o seu segredo? Por que você está tão feliz, diferente de todas as árvores do meu jardim? O amor perfeito olha para o rei e diz, olha, meu rei, eu fiquei pensando, eu não sou como o pessegueiro, eu não dou frutos, nenhum fruto para o meu rei, eu não sou como o pinheiro tão alto para dar a sombra para o meu rei, eu não sou como nenhuma dessas árvores tão vistosas e maravilhosas do seu jardim, mas eu fiquei pensando, o rei me plantou, é porque ele queria no seu jardim um amor perfeito. Então o que eu posso fazer para glorificar, para honrar e trazer alegria ao meu rei? É ser o melhor amor perfeito da minha vida aqui no seu jardim. Meu querido, minha querida igreja, que nós possamos ser como esse amor perfeito. Deus nos plantou no seu jardim. Ele plantou o Zé, o João, a Joana, o Sebastião, o Samuel, a Etel, a dona Shirley. Ele plantou cada um de nós para a glória dele. A gente não pode ficar insatisfeito com aquilo que nós somos, não podemos nutrir no coração insatisfação com aquilo que as pessoas fazem, não podemos ficar indignados com as outras pessoas, não podemos esperar delas mais do que elas podem dar para nós. A gente não pode se insurgir contra a autoridade de Deus. Ele é rei. E Ele espera que eu e você sejamos o melhor amor perfeito no jardim dEle, para glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.